Amém? Amém, igreja? Está todo mundo avivado, todo mundo bem? Glória a Deus. Livro de Esté, capítulo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escola da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passado esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecidos brancos, linho fino, estofos de púrpuras, atados com cordões de linho e de púrpura, argolhas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como está prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Setar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se irou e se enfureceu e inflamou a sua ira. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso coração por intermédio da Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Meus irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre a ascensão de uma mulher e a queda de outra. Essa história ou essa experiência inserida aqui no livro de Esté fala sobre os momentos de glórias, mas fala também sobre os momentos de lutas que às vezes o público feminino tem passado. Então eu queria falar sobre Vasti e falar sobre Esther também, né? A princípio eu vou estar falando sobre Vasti. Depois nós vamos estar falando sobre a ascensão de uma mulher chamada Esther, ou Hadassah, como quiserem. Primeiro eu gostaria de dizer que nesse período, ou período que esse livro foi escrito, a Pérsia, ela governava sobre todo o mundo. Ela governava sobre 127 províncias, está aí no versículo de número 2, né? Ou melhor, no versículo 3, no ano do seu reinado, deu banquete a todos os seus príncipes, seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia e Média. Os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. E o versículo 1 diz: no dia do rei Assuero, Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, o reino desse rei Assuero, ele se estendia da Ásia, e até a África e até a Índia também. Era um mundo dominado pelos persas, muito grande. E ele resolveu, no terceiro ano do seu reinado, portanto ele estava como que iniciando o seu reinado, ainda era novo no seu governo, ele desejou fazer uma festa de 7 dias para todos os que estavam ali em torno dele, todos os seus servos. E ele fez a festa de 7 dias. Depois ele instituiu uma festa de 6 meses. 6 meses. Essa festa de 6 meses era para todo o povo, né? Todo o povo. E o que ele fez, aquele rei Assuero? Ele tirou do palácio todos aqueles móveis e tirou todos aqueles utensílios que eram usados no palácio, confeccionados a ouro, a prata, a mármore, a pedras preciosas.
e ele colocou tudo aquilo em exposição. Já um tempo atrás, eu não sei se isso acontece em Belo Horizonte, o governo sempre havia o palácio ali na Praça da Liberdade para que o povo tivesse acesso dentro do palácio. Então eles viam aqueles tapetes, aquela taçaria, aqueles quadros famosos, né? Mostrava que de belo havia dentro do palácio do governo. E parece que essa tradição ainda continua. Isso, muitos reis faziam isso na época medieval. Ainda que aqui nós não estamos na época medieval, nós estamos na história antiga. O rei colocou todos aqueles utensílios que ele tinha no quarto, na cozinha, em exposição no pátio do jardim do Palácio Real. E a festa foi de 180 dias, portanto de 6 meses de festa. Por que uma festa tão prolongada? Porque as províncias foram convidadas, países que distanciavam muitos mil quilômetros de distância. Então eles demoravam em torno de 3, 4, 6 meses de viagem para chegar até o governo da Pérsia. Era uma viagem dispendiosa, cara e muito cansativa. E o rei mandou convite para todas as 127 províncias. 180 dias perfaz o total de 6 meses. Então eram 6 meses de festas. Aquela coisa tremenda. E o rei ordenou que distribuísse do vinho real, do vinho de boa qualidade, do vinho das vinhas mais importantes, que distribuísse para o povo aquele vinho em taças de ouro e de prata, e que cada um bebesse segundo a sua vontade, ninguém fosse forçado, ninguém fosse constrangido para beber. Instituiu aquela festa. Então imagina os senhores que aquela festa era uma festa muito badalada, uma festa de status, uma festa real e de um tempo muito grande de duração. 6 meses aquele país ficou festejando, e ele queria mostrar tudo o que havia de beleza no seu governo, que ia mostrar o poder da Pérsia para o povo, primeiro para os seus súditos, depois ele quis mostrar para o seu povo. E estava a festa decorrendo muito tranquilamente. Já no final dos 6 meses, já haviam passado 6 meses e 7 dias, a Bíblia diz que o coração do rei, ele estava alegre por causa do vinho, tanto ele estava tranquilo, estava disposto, relaxado. O rei Assuero, então, mandou que introduzisse a rainha Vaste, né, no meio da festa, para que o povo contemplasse a beleza daquela rainha. A Bíblia chega a dizer que aquela mulher era em extremo formosa. Isso era muito comum dos reis apresentarem as suas rainhas, mulheres de belezas extremas. E o rei então projetou isso no seu coração, que trouxesse a rainha Vaste. Ele queria terminar a festa com chave de ouro. Ele queria terminar a festa mostrando aquilo que ele tinha de mais valor, que era, irmãos, a mulher que ele amava. Ele queria então encerrar a festa com essa apresentação. E ele mandou então 7 dos seus eunucos buscar a rainha Vaste. Nesse interim, a rainha Vaste também fazia uma festa no seu palácio, na sua casa de rainha. Ela estava em festa também, paralela. Quando os 7 eunucos chegaram então para buscar a rainha, a Bíblia diz que aquela mulher, ela não quis ir, ela rejeitou aquele convite. E trouxeram os homens, os emissários, os eunucos, trouxeram a resposta da rainha Vaste até a presença do rei. Muito provavelmente, o rei tinha anunciado que a rainha viria. Havia muito provavelmente uma expectativa do povo, uma expectativa das pessoas que queriam ver a rainha. E eles queriam ver a rainha coroada, com vestes reais, né? Ser apresentada, né? Ela desfilando ali como a esposa do rei, né? Como rainha, etc. E ela rejeitou aquele convite. Um convite que não deveria ser rejeitado. Um convite que não podia se negar. Ela rejeitou aquele convite. Quando a notícia chegou até o rei Assuero, ele ficou tremendamente indignado. Ficou impactado com aquilo.
Ele já estava alegre do vinho, então tudo aquilo foi transformado em indignação. Tudo aquilo foi transformado em revolta. A rainha então expôs aquele homem. Aquela mulher expôs aquele governo. Ela expôs. Nos dias atuais é incabível uma coisa dessa. Se um presidente for convidado junto com a sua esposa, ela não tendo com que se justificar, negar a apresentação de uma outra nação. E aquela mulher então, ela negou. Aquele rei então, irmãos, que estava naquele momento de alegria, extrovertido, relaxado, tranquilo, ele ficou profundamente ferido com aquela negação. Lógico que até no palácio do rei havia um clima desagradável, um clima pesado, porque provavelmente o súdito do rei, os seus ministros, souberam da negação daquela mulher, daquela rainha, e trouxe então uma vergonha muito grande ao coração daquele homem, uma vergonha muito grande àquele reino. Ficou exposto aquele reino. Logo no final da festa, os textos chegam a dizer, no versículo de número 10, ao 7º dia, ou seja, no último dia da festa, estando já o coração do rei alegre do vinho. Portanto, como eu disse, eu repito, ele queria terminar aquela festa com chave de ouro. O que aconteceu? Aquela mulher da negação. O rei então, irmãos, ele decidiu reunir com seus súditos, com seus ministros, com seus conselheiros, para saber o que fazer, porque ninguém esperava aquela decisão da rainha, ninguém esperava aquela atitude, né? O que se devia fazer? E no versículo de número 3 diz: então o rei consultou os sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele, aí tem a relação dos mais chegados a ele. Versículo 15, sobre o que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não ter ela cumprido o mandato do rei, por intermédio dos eunucos. Então o rei reúne com seus sábios. O rei não sabendo o que fazer, o rei não sabendo como proceder diante daquela dificuldade, ele faz então aquela reunião e consulta os sábios que conheciam do tempo da lei, pois o rei tinha dado uma ordem para que a rainha Vasti viesse, né? O rei tinha dado uma ordem. Muito bem. No versículo de número 16, então temos a reação dos sábios. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não quis. Então a primeira palavra, antes do sábio Memucã dizer ao rei a sua opinião, o que ele deveria de fazer, aquele homem sábio disse o seguinte: o rei não só ofendeu, a rainha não só ofendeu o rei, mas a rainha ofendeu todo o reino, expôs todo o reino, prejudicou todo mundo. Ao que fez ela vai servir de exemplo para as mulheres, para as princesas, e haverá então grande indignação no reino. Ele primeiro, para justificar a sua opinião, a sua ideia, ele fala sobre os problemas que poderiam gerar aquela negação da mulher. Aí no versículo de número 17, ou melhor 18, hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média ouvirão o que a rainha Vasti fez e dirão mesmo aos príncipes. Olha o conselho que ele dá: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte o edito real, que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que a Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então o conselho daquele homem foi um conselho muito duro, cirúrgico. Ele aconselhou que aquela mulher fosse deposta.
e que ela nunca mais entrasse na presença do rei, e que o reino dela fosse dado a outra mulher melhor do que ela. Então, muito provavelmente, muito naturalmente, aquilo causou uma reação violenta no coração dos conselheiros para dar um conselho dessa altura. O conselho daquele homem foi para que depusesse aquela mulher. Ela estava no palácio dela, não sabendo o que estava passando, não sabendo o que estava sendo aconselhado. Ela recebe então, irmãos, a presença daqueles eunucos. A Bíblia diz que depois que Memucã deu esse conselho, deu essa ideia, os príncipes aceitaram aquele conselho de Memucã. Os príncipes acharam aquilo justo, aquela disciplina, aquela correção acharam justo, não é? Pelo fato dela ter exposto o rei, envergonhado a festa, no último dia da festa, de uma maneira impensada ela agiu, de uma maneira impensada ela procedeu, e a correção tinha que vir no mesmo patamar, tinha que vir na mesma tensão. Olha o que diz o texto, irmãos, no versículo de número 21, o conselho pareceu bem tanto ao rei quanto aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Versículo 22, então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que falasse a língua do povo. Então veja bem o que aconteceu. Quando Memucã deu aquele conselho, os príncipes aceitaram, o rei sancionou o conselho, a palavra, aquela orientação, a crise se estabeleceu. O rei mandou então escrever cartas a 127 países. As cartas corriam na Ásia, na Europa, na Índia. Os correios saíram levando aquela carta. Todos souberam que a rainha Vasti tinha recusado ir até o banquete. Portanto, todos tinham que saber também que ela foi deposta, que ela foi negligenciada, que ela foi afastada, e que cada homem fosse senhor em seu lar. E os correios incontinentes saíram por todas aquelas terras, todos aqueles países, levando a ordem do rei. Assim, dessa forma, irmãos, fez-se justiça na humilhação daquela mulher. Fez-se justiça na decisão impensada daquela mulher. Fez-se injustiça na atitude dela. Por certo, quando ela estava no palácio, chegaram os súditos do rei dizendo: a senhora está deposta, dê-nos a coroa e as vestes reais e saia do palácio. Aquela mulher possivelmente sentiu angústia de ter sido deposta, sentiu angústia de ser tirada do posto, sentiu angústia de receber aquele divórcio. E outro detalhe também, a tristeza, a frustração de que ela nunca poderia ver a face do rei. Por onde a rainha Vasti andava, ela sentiu o amargor dos olhares, da censura, das críticas. E ela pensava, irmãos, na vergonha que ela havia exposto aquele reino num mundo de festa. É a mesma coisa, irmãos, de alguém estar fazendo Olimpíada. Nós tivemos uns anos atrás Olimpíadas aqui no Brasil. Já pensou se no meio daquela festa alguém pega o microfone e começa a falar mal do reino, do presidente, da direção, estragando a festa? Então aquela mulher agiu impensada. E ela passava pelas ruas, muito provavelmente as pessoas comentavam: eis lá a rainha Vasti, a ex-rainha Vasti, a mulher que foi deposta. Mas, irmãos, passado essas crises, passado essa situação, decorrido algum tempo, o tempo cuida às vezes em dar resposta às situações. O versículo 1 do capítulo 2 diz: passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se Vasti do que ela fizera, do que se tinha decretado contra ela. E veio na mente daquele homem 3 lembranças. Lembrou-se o rei de Vasti. Essa lembrança
possivelmente, irmãos, era uma lembrança positiva, a saudade, o amor que ele devotara àquela mulher, a ausência, a solidão, a ausência daquela mulher. Ele lembrou do quanto ele gostava, lembrou dos valores daquela mulher, lembrou dela, compaixão. O texto não diz compaixão, eu estou deduzindo que fosse. Veio aquela lembrança da pessoa, da rainha, depois que a poeira sentou, que todo mundo tinha ido embora, acabou-se a festa, né? Que ele viu-se sozinho no palácio, ele lembrou de Vasti. Mas ele lembrou de outra coisa também, lembrou-se do que ela fizera, em conexão com a lembrança dela, do amor dela, da beleza dela, lembrou-se também do procedimento, estava conectado aquilo à vida dela, do que ela fizera, da loucura que ela fizera, da vergonha que ela expôs o governo, da vergonha que ela impôs o reino. Ele lembrou dela, e lembrou da terceira coisa também, do decreto que se tinha feito, né, contra ela, de que ela teria sido deposta e nunca mais ela viria à face do rei. Aí ele entrou, irmãos, naquele estado, muito possivelmente de angústia, de tristeza e quem sabe de uma depressão, no meio de um problema tão grave. Perder uma pessoa que a gente ama nessa circunstância, perder uma pessoa que a gente está ligado pelo casamento. Não diz aqui que ele tinha muitas esposas, não diz aqui que ele tinha 2 ou 3, ele tinha Vasti. Perder aquela mulher, numa circunstância daquela, foi muito triste. Então a imagem da rainha Vasti agora tinha um ponto negativo. É mais ou menos quando você lembra de uma pessoa que um dia foi seu amigo e que te traiu. Você lembra daquela amizade, bem conectada à lembrança da amizade. Você lembra também da palavra que a pessoa se te dirigiu, da traição, do mal que ela lhe fez. Às vezes acompanha a gente até o túmulo, até a morte. Então o rei pensou nisso, vendo os súditos do rei. No versículo de número 2, então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças formosas para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Eles viram então a solidão daquele homem, a tristeza daquele homem. Então os jovens do rei disseram: então faça escolha, vamos trazer moças formosas, aquela que o rei escolher, aquela que agradar o rei, que reine no lugar de Vasti, para ocupar o lugar da rainha, o trono da rainha, para acabar essa depressão, para acabar essa solidão, para acabar essa tristeza. Eles sugeriram aquilo ao rei, não foi escolha pessoal do rei, não foi uma decisão dele, até porque ele estava naquele clima ainda, irmão, de tristeza com relação àquele divórcio violento daquela mulher, dos problemas que aquilo havia sido criados naquela festa, criados na festa. O fato é, irmãos, que então aconselharam, e começou então, irmãos, a relação, começou então a escolha, a seleção das mulheres. E não era só mulheres do reino, a Bíblia diz que eram virgens de todas as 127 províncias, para que escolhesse uma. Então vinha gente da Ásia, vinha gente da África, vinha gente da Índia, vinham mulheres do palácio, vinham mulheres da Judéia, vinham mulheres de todas as nações onde a Pérsia governava. Eram muitas as mulheres, e eram mulheres as mais belas, eram mulheres virgens. Escolhiam os emissários, então, possivelmente em cada cidade, colocava então um escritório, um campo de reunião, de escolha, de seleção de mulheres. Qual a mulher que quer ser a princesa, a esposa do rei? Tinham que ser belas, etc., formosas, né? Possivelmente personalidade boa também, trabalhada. E eles começaram a fazer aquela seleção. Aí é que entra a história de uma segunda mulher, para suprir o problema da primeira mulher, para mostrar, irmãos, em evidência as coisas boas que a mulher pode colocar, pode expressar, pode criar, pode dar. A Bíblia diz, irmãos, que da cidadela de Suzã, não longe dali, não em províncias distantes, havia uma mulher, uma moça chamada Hadassa, que ganha o nome de Esther também, filha do tio de um judeu chamado Mordecai. E Mordecai então, irmãos, colocou Esther na seleção, porque ela era uma moça muito bela, judia. Mordecai disse para ela: você não fala sobre sua linhagem, porque os judeus estavam ali na qualidade de escravos, de pessoas dominadas. Você não diga sobre as suas origens, não comente de que povo você é, vá para a seleção.
Muito possivelmente Mordecai enxergou nela a possibilidade de uma vitória, a possibilidade dela ser rainha, a possibilidade dela criar uma história bonita. E há mulheres, irmãos, que criam histórias bonitas, há mulheres que mudam reinos, há mulheres que mudam a situação, a vida de um homem. E de fato, irmãos, aquelas mulheres passaram por um período longo de preparação para estarem na presença do rei, tomando banho de óleos perfumosos, tomando banho de perfumes, de colônia, tratando de dentes, de cabelo, de postura. Elas eram todas preparadas para estarem diante do rei. Isso demandou tempo, não foi um período de 5 dias, uma semana, 2 semanas, foi um período de anos que elas foram preparadas. E no decurso desse ano, Esther começou a ser preparada. A Bíblia já começa a mostrar, irmãos, algo diferente na vida de Esther, pois o responsável em unir as mulheres, administrar o campo das mulheres, ele caiu na graça de Esther, Esther caiu na graça dele. Aquele homem olhou para Esther e viu em Esther coisas diferentes, viu Esther uma beleza expressiva, uma beleza diferente. Esther já começou a ser destacada e colocou Esther no melhor aposento do palácio, né? Colocou, por certo, aquela mulher era uma mulher temente a Deus, obediente, uma boa serva de Deus, uma mulher disciplinada, uma mulher de boa cultura, e possivelmente uma mulher submissa, obediente ao seu tio, ao seu primo. Era filha do tio de Mordecai, portanto primo distanciado. Fato é, irmãos, que ela caiu na graça, e passado aquele período de preparação, levaram Esther para diante do rei. De todas as mulheres, eu imagino os irmãos que havia mulheres de todas as cores, toda a raça ali, da África, africanas, asiáticas, europeias, etc. A que mais agradou ao rei, diz o texto, foi a Hadassa, que morava ali na própria Pérsia, que não veio de longe, não veio distante. Agradou aquele homem, dada a sua beleza, a postura de Esther, caiu na graça do rei. E o que eles fizeram, irmãos? Pegaram Esther, deram a Esther a coroa real. O capítulo 2, o versículo de número 6, 16, diz o seguinte: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela mais do que todas as virgens, e o rei pôs-lhe a cabeça a coroa real, e fez a rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um banquete, um grande banquete a todos os príncipes, seus servos, banquete de Esther, concedendo alívio às províncias, e fez presente segundo a generosidade do rei. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta. Então no casamento de Esther, irmão, foi marcado, foi uma coisa tremenda, uma cerimônia. O rei deu alívio às províncias, possivelmente alívio no sentido do rigor de leis, quem sabe abatendo impostos, perdoando dívidas, né? Oferecendo ajuda, recursos. O rei estava generoso, ele estava alegre. Aquela mulher Esther conseguiu, irmãos, preencher o vazio do coração daquele homem. Ela conseguiu trazer o reino, a alegria, a festa, conseguiu trazer o reino num clima diferente. Já que uma não deu certo, que foi rebelde, desobediente, incompreensível, insensível, a outra foi aquela mulher, irmãos, de valor, de princípios, aquela mulher que mudou o contexto, né? De bela aparência. Então nós temos histórias de mulheres que conseguem mudar uma nação, conseguem mudar uma família, mulheres que lutam, que às vezes suplantam outras, que não conseguem ter princípios, suplantam outras que às vezes não têm histórias bonitas, são mulheres que lutam, batalhadoras. É claro que Esther tinha os seus sonhos, é claro que Esther tinha e pensava no seu futuro. Talvez ela nunca pensasse em ser esposa de um rei. Era comum um judeu casar com um judeu e ter um lar de judeu, mas naquele momento Deus precisava daquela mulher como mulher de um rei persa, de uma rainha. E o seu tio ali conduzindo, seu tio orientando, seu tio da frente, seu tio ajudando ela nas decisões. Aquela mulher se tornou aquela mulher, aquela pessoa destacada, preencheu. O rei não sentia mais saudade de Vasti,
O rei não pensava mais no que tinha decretado contra aquela mulher, não pensava mais na frustração do reino, né? Por certo, o rei passeava com Ester, né? Fazia desfiles para que o povo visse a rainha. E quem sabe Ester era mais bela que a própria Vaste. Quem sabe aquela mulher preenchia mais, a mulher destacada. Então há mulheres, irmãos, que conseguem às vezes preencher o coração de um homem com nos seus princípios, na sua beleza interna, beleza externa. São mulheres que preenchem a família, que mantêm o lar de pé, que mantêm o reino, o governo, que mudam o clima de uma nação, né? Mulheres que lutam, que vêm às vezes do anonimato, Rainha Vaste não, Rainha Vaste possivelmente veio da realeza, mas Ester veio do anonimato, uma família simples, pobre, não tem notícias da condição financeira, mas tudo leva a quê? Que era uma mulher muito simples, até porque os judeus estavam na condição ali de escravos na Pérsia, né? Possivelmente, irmãos, ela não tinha recursos, não tinha poder, mas ela criou história. Uma determinada fase do governo da Pérsia, eles queriam matar os judeus, os irmãos conhecem a história. Queriam disseminar todos os judeus, não só na Pérsia, mas nas 127 províncias. Ester foi aquele instrumento de Deus para alcançar um recurso, alcançar uma ajuda, uma solução para que os judeus não fossem mortos. Aquela mulher agiu, irmãos, com sabedoria, com graça, né? Então o dia das mulheres é dia de falar de mulheres, irmãos, que fazem história. Mulheres que fazem história, mulheres que mudam, mulheres que estão influenciando, né? Mulheres que são escolhidas pelo próprio Deus, distinguidas pelo próprio Deus, né? Mulheres que fazem do reino a beleza, né? Aqui na igreja, por exemplo, nós temos muitas mulheres trabalhando, ajudando, contribuindo, seja no louvor, na pregação, na direção de trabalhos. Mulheres que põem o coração, dão vida, lutam, né? Deus possa estar abençoando outras mulheres que às vezes, ou a maior parte das mulheres, estão ajudando seus maridos, né? Lutando em casa, ajudando no recurso, ajudando na criação dos filhos, batalhando. Mulheres que dividem a profissão também com o fator de ser mãe, lutando no trabalho, lutando em casa. Mulheres que fazem história nesses aspectos, né? Graças a Deus, que ajudam a colocar crianças no mundo, né, da maturidade, criando a disciplina, crianças no mundo da obediência. E Ester fez história, enquanto que uma mulher trouxe tristeza para o rei Vaste, a Ester trouxe alegria. Enquanto Vaste trouxe humilhação para o governo, Ester trouxe honra. Enquanto Vaste trouxe decepção, Ester trouxe a felicidade, a alegria, né? Enquanto Vaste, irmãos, ela disse um não, Ester disse um sim. Há toda uma mudança, há toda uma história atrás da rainha Ester. E com Ester cresceu também Mordecai. Mordecai foi ser depois o primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro, ele foi honrado ali na Pérsia, ao lado do rei Assuero, por causa daquela mulher. E nós louvamos a Deus por todas as mulheres. Eu sou filho de uma mulher, teve 14 filhos. Eu acompanhei bem a luta da minha mãe. Às vezes meu pai trabalhando, ela às vezes num tanque de roupa, lutando para ajudar a gente num final de semana, a comer um pedaço de frango, a ter um pedacinho de carne. A luta de uma mulher, às vezes com aquela barrigona toda esperando o filho, e mesmo assim no tanque, não ficava deitada durante a gestação, não ficava, que a vida não permitia naquela ocasião. Hoje há todo um preparo, até o governo ajuda, mas naquela ocasião não. As mulheres tinham que lutar firme, tinham que batalhar, às vezes grávidas, né? Lavando roupa, fazendo comida, limpando casa, né? Preparando os filhos, aqueles que já haviam nascidos, né? Evidentemente. Então há todo um valor atrás das mulheres. Muitos lares no passado foram erguidos, e outros hoje também erguidos, firmes, por causa da luta das mulheres. Então as mulheres têm um papel fundamental na história do mundo, na história das famílias, na história das casas, dos lares. E nós, para terminar, nós louvamos a Deus pela vida de Ester. De fato,
O nome Esther, que significa estrela, ela brilhou. Saiu do anonimato e tornou-se uma mulher brilhante do reino do rei Assuero. Levou Deus, quem sabe, para aquele lugar. E Deus abençoou de uma maneira grandemente. Eu termino dizendo que o nosso desejo como pastor é que você brilhe, irmã. Brilhe para a glória de Deus. Não importa a sua idade, não importa a condição financeira, não importa se é solteira, casada ou viúva, mas que brilhe para a glória de Deus. Continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, né? Que o Senhor seja glorificado através da sua vida, que você brilhe como a vida externa, não como Vashti. Vashti não é exemplo para nenhuma mulher. De Vashti a gente não tira nada de bom. De Vashti a gente não tira nenhum princípio. A gente não tira. Mas nós tiramos das estrelas, das Esther, das rainhas que Deus tem usado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém.